Qual é o olhar da fenomenologia para pacientes que chegam diagnosticados e medicados? Meu nome é André Toso e aqui nesse canal eu ajudo psicólogos a aplicar a fenomenologia na prática clínica para um atendimento mais seguro, mais autêntico e profundo. Se você não segue o canal ainda, subscreva aqui embaixo e curta também o vídeo, compartilhe com colegas que você acha que vão aproveitar esses conteúdos. Muito bem, hoje a gente vai falar nessa aula de como é que a fenomenologia enxerga pacientes que chegam na nossa clínica, né? Quando a pessoa chega e ela já chega com um diagnóstico psiquiátrico, ela já chega medicada, com medicação, né? E nós sabemos que a fenomenologia, sim, ela procura trabalhar para além dos rótulos das patologias, né? E para além da medicação também. Acredita num tratamento em que a medicação, em certo momento, não deve ser usada, né? Pode ser que a pessoa precise, por uma condição específica, mais ligada a uma herança genética, mas no geral a fenomenologia acredita que a pessoa pode viver existencialmente uma vida existencial plena sem a utilização de remédios psiquiátricos. Então, mas como é que a gente lida com o paciente que já chega nessa situação, né? Que já chega para a gente em um estado, muitas vezes, até letárgico de tanta medicação, um estado complexo psicologicamente, em que a medicação realmente é necessária e a pessoa precisa fazer uso dessa medicação. Como é que a fenomenologia olha para isso? Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é o respeito ao modo como o nosso paciente chega. Tá? A gente precisa ter um respeito grande por esse modo de ser do paciente ou pelo modo que ele chega. Então, o primeiro ponto é não julgar. A gente não tem um julgamento. Porque eu vejo muitos psicólogos, principalmente da área da fenomenologia, com muitos julgamentos a respeito da medicação, a respeito do diagnóstico. Então, muitas vezes eles não aceitam esse diagnóstico e querem imputar isso ao paciente, né? Olha, você talvez não precise da medicação, o diagnóstico é uma coisa que rotula você, isso não é bom para você. Ou seja, o terapeuta logo de cara, logo no início, já lança para o paciente questões muito profundas e que precisam ser mais bem trabalhadas. Não podem ser assim colocadas, dessa forma leviana muitas vezes, né? Então o primeiro ponto é não julgue o seu paciente porque ele chegou medicado. Nem o paciente, nem o psiquiatra que o medicou e que está acompanhando ele. Porque assim, primeira coisa, a gente não sabe o histórico desse paciente ainda, né? Ele acabou de chegar para nós. Nós não sabemos o que se passa na existência dele, não sabemos qual é o nível de privação existencial que está desarticulando a existência dele. Então a gente precisa ter um respeito por esse paciente e um respeito por esse diagnóstico, por essa medicação que ele chega, né? E isso deve ser olhado como um fenômeno existencial desse paciente, né? Já aconteceu comigo algumas vezes, pessoal, de chegar pacientes medicados de tal forma, né? Às vezes 7 medicações, né? O psiquiatra passa uma, depois não dá certo, passa outra e vai colocando remédio em cima de remédio. E é difícil a gente não julgar isso. Eu falo por mim, é muito difícil não julgar isso, né? Mas eu procuro compreender qual é o histórico primeiro, por que se chegou nesse ponto, por que se chegou nesse nível da pessoa estar tomando 7, 8 medicações psiquiátricas. Né? Em Portugal isso infelizmente é muito comum. Eu recebi muitos pacientes nessa situação, né? E realmente não é fácil de não julgar. Mas conforme eu fui atuando, conforme eu vou trabalhando, eu vou percebendo que tem um motivo para isso acontecer, né? E o motivo, muitas vezes, é o modo de ser do paciente, o modo existencial de agir no mundo do paciente, por exemplo, que não sabe falar um não para o psiquiatra, né? O médico hoje, ele é quase o sacerdote da nossa época, né? As pessoas assim dizem amém para quase tudo que um médico fala, né? Ele é o suposto saber mais forte hoje na nossa época, o médico, é um dos, né? Então, a pessoa às vezes toma uma medicação, não está se sentindo bem, aí o psiquiatra dá outra medicação, aí continua não se sentindo bem, aí para dar rebote ele dá outra medicação e o paciente vai aceitando isso passivamente. Ele não tem uma participação, ele não se questiona, ele não questiona o psiquiatra de se
tanta medicação é bom para ele, se ele quer tomar tanta medicação, né? Então, o paciente, ele se coloca num lugar de passividade que tem a ver, muitas vezes, com a própria existência dele, com próprias questões existenciais que precisam ser trabalhadas. Então, a gente muitas vezes não sabe se é um discurso do psiquiatra ou se é mesmo essa passividade do paciente que aceita tudo, ou se é um encontro entre as duas, que normalmente é isso, né? Então, a gente deixar de lado essas críticas, deixar de lado esses julgamentos e olhar para a existência do paciente e para essa medicação e para esse diagnóstico como um fenômeno existencial que está acontecendo na vida do paciente naquele momento, né? Então, e como é que a gente olha isso, né? Essa medicação e esse diagnóstico como uma experiência existencial? Vendo com o próprio paciente, né? Observando com ele mesmo qual é o sentido que ele dá para esse diagnóstico, qual é o sentido que ele dá para essa medicação que ele está tomando, né? O que isso significa para ele? Qual é o sentido que isso tem para ele, né? E aqui pode ter vários sentidos para o paciente. Eu já tive também, né, trazendo bastante para a prática, que é assim que eu gosto, né, e lembrando dos meus casos próprios de pacientes, né, eu tive alguns pacientes que chegavam muito confortáveis com a medicação e com o diagnóstico, dando graças a Deus que alguém tinha falado para ele o que ele tinha, dando um rótulo, deixando ele com algum sentido para um sofrimento existencial profundo e para um sofrimento existencial que precisava ser contido de alguma forma. E a medicação e o diagnóstico também têm esse papel de conter o paciente, tá? Quantos pacientes, por exemplo, que foram diagnosticados com bipolaridade ou transtorno de personalidade borderline, que isso foi um bálsamo para eles ter esse diagnóstico. Saber o que eles sentiam, porque era tão caótica a vida deles, tão caótico o modo de existência deles, que o que eles mais queriam era um diagnóstico. Eu tenho isso, eu posso ficar aqui nessa caixinha por um tempo pelo menos para me organizar. Eu posso tomar essa medicação para eu sentir menos isso que eu estou sentindo. Quantas vezes eu não recebi pacientes que o diagnóstico e a medicação eram assim uma salvação para a pessoa, né? Nesse sentido existencial mesmo, dela ter um lugar para parar um pouco e ficar ali, porque a existência dela era tão caótica que ela não conseguia enraizar em nada. Pelo menos o diagnóstico ela tem um nome para dar, ela tem um rótulo, né? E é claro que isso não serve para o resto da vida da pessoa, mas isso pode ser por um momento algo fundamental, né? Tem os casos mais graves normalmente de borderline e de bipolaridade que eu vi, a medicação é extremamente necessária em uma fase do tratamento. Ela é muito necessária, né? Porque senão a pessoa realmente pode estar sujeita, a pessoa perder o tino mesmo, perder assim a conexão com a realidade, perder a conexão com si mesmo e acabar tendo problemas graves como o suicídio, por exemplo, né? Então é importante a gente ter uma humildade para perceber que a gente não sabe o que aquela pessoa está precisando e a gente precisa ouvir dela mesma como ela se sente. Então eu dei esse exemplo de pacientes que chegaram se sentindo confortáveis com a medicação e o diagnóstico, e seria injusto e seria irresponsável eu retirar isso delas, né? Retirar esse lugar de conforto que por um tempo elas precisavam, né? Seria muito irresponsável da minha parte. Então a gente precisa tomar cuidado para não cometer esse tipo de irresponsabilidade atendendo. E aí um outro ponto, outro tipo de paciente, são pacientes que chegam extremamente irritados e insatisfeitos com a medicação e com o diagnóstico, né? É outro tipo, né? Ou seja, é outra experiência existencial para aquelas pessoas, né? Estou lembrando de um paciente específico que estava com 7 medicações, 6, e tudo que ele queria era parar de tomar medicação, porque ele dizia que ele só piorou depois da medicação, né? Ele dormia bem e depois ele parou de dormir bem por causa da medicação. Ele já estava com depressão, mas ele parecia que estava mais deprimido, com menos energia para fazer as coisas. Antes ele conseguia pelo menos fazer algo ali minimamente, depois da medicação, é aí que ele parou mesmo e que a vida dele afundou de vez.
é outra experiência existencial com a medicação e o diagnóstico. E aí, conforme eu fui trabalhando com ele, eu fui percebendo que o primeiro objetivo terapêutico dele era parar com a medicação, era tirar a medicação. Né? E nós trabalhamos exatamente isso. Formas dele conseguir falar para o psiquiatra dele que ele queria parar a medicação. Né? Ele ter coragem de confrontar o psiquiatra. Ter coragem de chegar para ele e falar: olha, eu não quero tomar essa medicação mais. Eu quero fazer o desmame. Né? E o desmame, vocês sabem, né? A retirada da medicação psiquiatra, ela tem um tempo. Ela precisa de um tempo, de um período, normalmente 6 meses, para a pessoa conseguir fazer o desmame de uma forma que não impacte a vida dela de forma muito radical. E nós fomos fazendo esse trabalho, né? Ele foi no psiquiatra, contou, o psiquiatra concordou, tá bom, vamos tirar, já que você não está se sentindo bem. Ele nunca tinha falado. O psiquiatra perguntava, ele falava: tá tudo igual. Só não estou dormindo tão bem. Aí o psiquiatra passava outra medicação para ver se ele dormia melhor. Ou seja, ele não tinha uma voz com o psiquiatra dele, né? E pela psicoterapia, comigo, ele começou a ter mais voz com o psiquiatra, até o momento em que ele retirou toda a medicação. Esse foi um processo que durou 8 meses de terapia, só para tirar a medicação. E aí ele melhorou um pouco, né? Só que continuou assim, com depressão, né? E aí inicia-se um trabalho mais existencial, um trabalho mais afetivo, um trabalho mais ligado com as vivências afetivas, que aí vai dando a possibilidade de uma melhora mais efetiva. Mas isso também com um tempo grande de terapia, né? Por isso, existem esses diferentes modos de experiência existencial do que é a medicação e do que é o diagnóstico. Então, a dica de ouro para vocês é saber como olhar para paciente diagnosticado e medicado ouça o seu paciente. Ouça seu paciente para além dos seus conceitos e das suas teorias, para além da sua filosofia abstrata, que acha que a medicação é isso, que acha que o diagnóstico é aquilo. Você pode achar o que você quiser. Agora, o que o paciente fala é que vai conduzir a psicoterapia. Porque é o jeito que ele se sente, a experiência existencial que ele tem em relação ao diagnóstico e à medicação, que vai balizar aquilo que a gente vai auxiliar ele, né? Então, o paciente, ele é que traz um modo de ser medicado e um modo de ser diagnosticado. Cada um tem uma experiência com isso. Umas positivas, como eu falei, e outras extremamente negativas, como eu também falei, né? Então, deixe o seu paciente falar a respeito dessa experiência, né? Se ele sentir necessidade também, porque se ele está medicado e não está querendo falar da medicação, não está falando muito do diagnóstico, para ele está tudo bem, muitas vezes, né? Então, se o paciente tiver essa necessidade de falar, né, abra esse espaço para ele falar a respeito dessa experiência, né? E aí você pode fazer perguntas para ele, né? Como é que é para ele estar diagnosticado? Como é que ele se vê? Como é que ele vê esse diagnóstico e como é que ele se vê a partir desse diagnóstico? Né? São perguntas abertas importantes que a gente tem que fazer, né? Como é que você enxerga isso, né, de ser diagnosticado, né? E algumas outras perguntas que são importantes da gente ir fazendo, né? O que ele sente que mudou na vida dele, por exemplo, após o diagnóstico e a medicação? Qual que foi a diferença? Qual a diferença a partir do momento em que ele recebeu o diagnóstico e começou a tomar a medicação? Existe alguma diferença na existência dele, né? Quem é ele para além do diagnóstico, né? Quem é ele? O diagnóstico diz algo a respeito dele, mas não é o que ele é. E é uma boa pergunta aberta também. Quem ele é para além do diagnóstico, né? Uma outra pergunta importante para se fazer, né? Então, pessoal, o mais importante aqui que eu quero passar para vocês é: o diagnóstico e a medicação fazem parte do fenômeno da psicoterapia, muitas vezes. Cada vez mais, né? Então, nós vemos cada vez mais pacientes que já chegam medicados, diagnosticados. Existe
Em Portugal, né, que é onde eu tenho tido mais experiência clínica nos últimos anos, eu cheguei no Brasil recentemente, de volta, né? Em Portugal, nos últimos 8 anos, mais ou menos, que eu morei por lá, normalmente as pessoas vão primeiro ao psiquiatra e depois vão ao psicoterapeuta, ao psicólogo clínico, né? A normalidade, assim, o geral das pessoas é assim, né? Eu vou comentar um pouco como é a realidade lá, e a realidade do Brasil é um pouco diferente. Eu vejo que é um pouco diferente pela minha experiência também. Lá em Portugal, as pessoas elas chegam ao limite psicológico, chegam ao limite de questões de ansiedade e depressão para procurar ajuda. Então eles têm uma resiliência muito forte assim para sofrimento existencial e para sofrimento psicológico, né? Isso tem relação também com a história do país, com o tempo que o país existe, com as gerações antigas do país que são muito sofridas, né? Que passaram por privações muito grandes. Então as pessoas têm mais resiliência para chegar no limite. E não que isso seja bom, porque não é, né? Aí quando chega no limite, a pessoa ou tem já uma crise, um ataque de pânico, ou já cai numa depressão mais profunda e já vai direto no psiquiatra, né? E aí, normalmente, o psiquiatra diz para a pessoa que é bom ela fazer uma psicoterapia. Claro que isso está melhorando lá em Portugal, né? As pessoas estão tendo mais informação, tá tendo mais... tá tendo menos preconceito contra a psicoterapia. Mas se comparado com o Brasil, lá ainda é muito mais difícil, tá? Muito pior. Assim, não existe essa cultura da psicologia clínica e da psicoterapia como tem no Brasil já. Depois da pandemia, melhorou também, porque as pessoas viram a necessidade de fazer terapia. Mas lá tem essa questão muito ligada à medicina, muito às ciências naturais, né? Até pela tradição europeia de ser uma tradição muito científico-natural, no último século principalmente, né? E que atrapalha muito um trabalho mais existencial, um trabalho mais afetivo, né? E que deixa a psicoterapia muito assim mecanicista lá, mais do que aqui. Por isso que os profissionais brasileiros de psicoterapia eu considero os melhores do mundo, sem dúvida, sem dúvida. De todos os lugares que eu viajei, de todos os lugares que eu vi, quando você vê um psicoterapeuta brasileiro assim mais afetivo, que trabalha mais de uma forma mais existencial, né? Mesmo os psicólogos clínicos assim da terapia cognitivo-comportamental brasileira, eles têm alguma coisa de afetivo, né? Eles têm uma afetividade legal. E isso faz toda a diferença como psicoterapeuta, né? Então eu vejo assim uma grande diferença dos psicólogos brasileiros para os psicólogos europeus, pelo menos, que é onde eu tenho mais experiência. Considero os psicólogos brasileiros mais afetivos, e se eles tiverem conhecimento, né, junto com essa afetividade, com certeza eles serão os melhores do mundo, né? A gente já vê isso, né? Você viaja para a Europa e os brasileiros são referência muitas vezes em alguns atendimentos, né? Psicoterapia corporal, o Brasil é referência, né? Os grandes psicólogos corporais são brasileiros, né? Grandes psicólogos corporais são brasileiros. Então, a gente tem que perceber que as realidades também mudam de lugar para lugar, né? De país para país. Então, em Portugal tem essa questão. Aqui no Brasil, eu vejo que as pessoas muitas vezes fazem terapia para se conhecer mais, ainda, né? As pessoas têm isso. Acho que a maioria ainda está nesse padrão europeu português, mas muita gente também quer se conhecer mais, quer se aprofundar, quer trabalhar mais em si mesmo, né? Se conhecer mais. E isso também faz uma diferença muito grande, porque quando a pessoa chega na terapia diagnosticada e medicada, ela muitas vezes já, aqui no Brasil, né, já reflete a respeito, já se pergunta, já se questiona a respeito dessa medicação, a respeito desse diagnóstico. O que acontece menos, por exemplo, na Europa e em Portugal, pelo menos que é onde eu tenho mais contato. Então, isso é uma outra coisa, a cultura de quem a gente está atendendo, a pessoa, o modo como a pessoa vê a medicação, a visão de mundo da pessoa é muito importante, né? Muitas pessoas consideram a psicoterapia um braço quase da medicina, acham que funciona igual, quando a gente sabe que funciona de forma totalmente diferente, né? O médico cirurgião, por exemplo, ele tem algo
a se pegar, né? Ele pode tirar um cisto de uma pessoa, um tumor de uma pessoa, né? Isso é físico, ele consegue ver, ele sabe onde está, né? Ele consegue perceber. A psicoterapia não, ela trabalha com questões que não são materiais, questões que são mais espirituais e mais afetivas. Isso é totalmente diferente, né? A gente trabalhar com a psicoterapia. Então, tudo isso para dizer que é preciso respeitar como o paciente chega, como eu disse no começo, é preciso respeitar a cultura, a visão de mundo do paciente, né, do que ele considera ser o diagnóstico, do que ele considera ser a medicação. E aprofundando com ele esses temas, caso ele traga, claro, né? Como eu disse, se o paciente está medicado, diagnosticado e não fala a respeito disso, é porque para ele não está, naquele momento, sendo algo doloroso ou algo que realmente precise ser mexido. Mas eu, pela minha experiência, em algum momento esse tema vem à tona, principalmente quando há um aprofundamento, quando o paciente vai se aprofundando em si mesmo e vai se questionando a respeito da existência, a respeito da sua própria vida e a respeito do sentido de estar medicado e de estar diagnosticado. Né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e comentem aqui como é que vocês têm visto essa questão da medicação e do diagnóstico na clínica de vocês. Chega mais pacientes hoje em dia medicados, diagnosticados? Como é que vocês encaram? Concordaram com o que eu falei aqui? Enfim, vamos trocar ideias aí. E subscreva o canal aí para continuar acompanhando as aulas, que toda semana tem aulas inéditas aqui no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.